Você sabia que Shasta Greene foi a única sobrevivente de um massacre? Pois é. Você provavelmente nunca ouviu falar de Shasta Greene, mas em 2005, essa menina de apenas 8 anos se tornou a única sobrevivente de um dos crimes mais assustadores da história dos Estados Unidos. Tudo aconteceu em uma casa isolada perto de Coeur d'Alene, no estado de Idaho. Na manhã de 16 de maio, vizinhos estranharam o silêncio da casa da família Greene. Quando a polícia entrou, encontrou uma cena impossível de esquecer. Brenda Greene, o namorado dela, Mark Mackenzie, e o filho mais velho, Slade, estavam mortos dentro da casa. Eles haviam sido amarrados e atacados brutalmente. Mas havia algo ainda mais assustador. Duas crianças tinham desaparecido, Shasta, de 8 anos, e Dylan, de 9. Foi aí que começou um dos maiores mistérios criminais do país. Durante semanas, a polícia procurou as duas crianças em florestas, estradas e cidades vizinhas. A mídia mostrou os rostos delas em todos os lugares. Mas ninguém sabia quem havia feito aquilo. Então começaram os rumores. Algumas pessoas acreditavam que o assassino era alguém próximo da família. Outros diziam que havia uma seita escondida na floresta. E existia até a teoria de que as crianças ainda estavam vivas, escondidas em algum lugar subterrâneo. Mas a verdade era muito pior. O responsável era Joseph Edward Duncan, um criminoso sexual violento já condenado anos antes que estava foragido. O mais assustador é que ele não conhecia a família. Segundo a investigação, Joseph passou dias observando a casa. Ele viu Shasta e Dylan brincando no quintal. E naquele momento, decidiu que eles seriam suas vítimas. Naquela noite, ele entrou na casa, matou 3 pessoas e levou as 2 crianças. Por 48 dias, Shasta e Dylan desapareceram sem deixar rastros. A polícia acreditava que talvez eles já não estivessem vivos. Mas em 2 de julho de 2005, algo inacreditável aconteceu. Uma garçonete de um restaurante Denny's reconheceu Shasta sentada ao lado de um homem. Ela tinha visto o rosto da menina na televisão. Sem chamar atenção, ligou para a polícia. Minutos depois, Joseph Duncan foi preso. Shasta estava viva, mas Dylan não. Dias depois, a polícia encontrou os restos mortais do menino em uma região de mata. E foi então que Shasta contou o que havia acontecido. Segundo ela, Joseph havia mantido os 2 escondidos em acampamentos isolados. E existe um detalhe perturbador que quase ninguém comenta. Joseph tirava fotografias das crianças durante o cativeiro. A polícia encontrou câmeras, computadores e centenas de arquivos. Grande parte desse material nunca foi divulgada ao público. Até hoje, investigadores afirmam que existem detalhes do caso que permanecem lacrados. E é aí que começa a parte mais sombria do mistério. Porque muita gente acredita que Joseph Duncan não agiu por impulso. Ele escrevia em um diário na internet dias antes do crime. Em uma das mensagens, ele dizia que queria machucar a sociedade e desaparecer. Isso fez surgir uma teoria assustadora. Será que ele já tinha escolhido a família muito antes? Alguns investigadores acreditam que sim. Há relatos de que ele observou a casa durante dias, estudou a rotina da família e esperou o momento perfeito. Ou seja, o massacre talvez tenha sido planejado muito antes daquela noite. Mas existe outro mistério que nunca foi totalmente explicado. Por que Joseph levou Shasta de volta justamente para a cidade onde ela era procurada? Ele estava escondido havia semanas. Mesmo assim, entrou em um restaurante lotado em plena Coeur d'Alene. Alguns acreditam que ele queria ser pego. Outros dizem que ele estava cansado de fugir. E existe uma teoria ainda mais perturbadora, que Joseph acreditava que ninguém reconheceria Shasta depois de tantas semanas. Ele estava errado. Uma única garçonete percebeu o que ninguém mais viu, e foi isso que salvou a vida de Shasta. Hoje, muitos anos depois, Shasta Greene ainda carrega as marcas daquela noite. Mas ela sobreviveu. E talvez a parte mais impressionante dessa história seja justamente essa.
ela conseguiu sair viva de um pesadelo que quase ninguém teria conseguido contar. E até hoje, existem detalhes do massacre de Coeur d'Alene que continuam escondidos, detalhes que talvez nunca sejam revelados. Hoje, Shasta Grown vive longe dos holofotes. Depois de tudo que aconteceu, ela passou anos tentando reconstruir a própria vida. Durante a adolescência, Shasta apareceu poucas vezes em público. Em algumas entrevistas, disse que ainda carregava lembranças muito fortes daquela noite e do tempo em que ficou desaparecida. Ela também revelou que por muitos anos tinha medo de dormir sozinha, medo de lugares escuros e dificuldade para confiar nas pessoas. Mesmo assim, Shasta tentou seguir em frente. Ela terminou os estudos, construiu uma nova rotina e, aos poucos, se afastou completamente da mídia. Muitas pessoas acreditam que ela nunca mais falou sobre o caso, mas isso não é verdade. Em raras entrevistas, Shasta disse que a pior parte não foi apenas sobreviver, foi ter que crescer sabendo que era a única pessoa viva que lembrava exatamente do que aconteceu naquela casa. Ela também contou que ainda pensa no irmão Dylan. Segundo pessoas próximas, Shasta mantém fotos e lembranças dele guardadas até hoje. Enquanto isso, Joseph Duncan passou anos preso no corredor da morte. Em 2021, ele morreu na prisão, aos 58 anos, depois de sofrer um câncer terminal. Com a morte dele, muitos acreditavam que finalmente todas as respostas apareceriam, mas aconteceu o contrário. Joseph levou vários segredos com ele. Até hoje, investigadores acreditam que existem detalhes do caso que nunca foram totalmente revelados ao público. E talvez esse seja o aspecto mais assustador de toda essa história. Shasta sobreviveu, mas parte daquele pesadelo continua enterrada para sempre. E você, acredita que toda a verdade sobre o massacre de Coeur d'Alene realmente foi revelada? Escreva sua opinião nos comentários. E se você gosta de histórias sombrias, mistérios reais e casos que quase ninguém tem coragem de contar, se inscreva no canal agora, porque ainda existem segredos muito mais assustadores esperando para serem revelados.